você. Então, estou aqui, eu gostaria de convidar a você se assentar agora, para juntamente comigo aprender sobre a palavra do Senhor. Ô Dani, pastor, se o senhor puder ajudar ali na mesa de som, porque eu vou precisar chamar aqui o Michael Douglas, aqui, ó. Michael Douglas, vem aqui rapidinho aqui para mim, por favor. Ele está lá na mesa de som, na mesa de iluminação, mas eu vou pedir aqui uma ajuda para ele. Se puder subir aqui onde eu estou, tá? Onde eu estou, fica aqui onde eu estou. Muito obrigado, Michael. Isso é bênção. Gostaria de aprender um princípio da palavra de Deus juntamente com você hoje. Chamei o Michael Douglas, tirei ele lá da mesa de luz, porque o homem forte, né? Deve ter mais ou menos o mesmo peso que eu, só que com muito mais músculo. Eu quero mostrar para você um princípio da palavra de Deus. Dá aqui a mão, Michael. Sem fazer nenhuma resistência, eu não vou estar fazendo nenhuma resistência. Eu gostaria que você, com a sua mão aí, sem deslocar meu ombro, né? Não sei se vai fazer. Você me levante para o tamanho, para a altura aí, para o lugar onde você está. Será que você consegue? Pode fazer força aí, Michael. Não precisa ter medo, não. Aí, eu não estou fazendo nenhuma resistência. Meu tornozelo está quase saindo do chão, mas você pode fazer mais força, Michael. Vai lá, você consegue. Aí, ó. Saiu um pouquinho, mas o Michael, mesmo com toda essa força, ele tem uma dificuldade tremenda para tentar me levantar. Eu sei que talvez eu esteja mais pesado que eu já fui um dia, né? Que alguns anos atrás, quando eu entrei no quartel, eu tinha 18 anos, eu tinha 65 quilos. Agora eu estou com 90 e poucos quilos. É bênção, né? Mas, olha o que acontece. Eu não fiz nenhuma resistência, eu estava parado e o Michael não conseguiu me levantar. Mas se eu puxar ele aqui, sem fazer força, nem estava olhando para você, Michael, nem te avisei que você quase caiu. Puxei e foi fácil. Foi fácil de eu trazer o Michael de baixo para cima. E foi muito difícil para ele tentar me levantar, ele nem conseguiu. Por quê? Tem algo que me ajudou a fazer isso. Uma força invisível. A força da gravidade me ajudou a trazer o Michael para baixo. Muito obrigado, Michael. Uma força invisível que está atuando em nós. É uma força tão forte. A gente está falando de escola bíblica de férias. E a gente está num período de meio de friozinho. E se eu falasse para você, o profeta está aqui, ele fez aniversário ontem, e ele, quando tira férias, ele gosta de ir para a praia. Quem gosta de ir para a praia e levanta a mão aí nas férias, e com a família? Se eu falasse para você que agora em julho, nas férias, você vai ganhar um pacote, tudo pago, tudo incluso, para Cancún, lá para as Bahamas, lá onde eu pesquisei hoje, estava uns 30 graus lá, céu limpinho, que maravilha, né? É uma maravilha a gente ir para a praia, curtir com a família. Então imagina você lá. Você ganhou o seu convite para a praia. Você vai bem cedinho porque você quer aproveitar cada minuto, cada segundo. Então você chega lá cedinho. Talvez você tenha o seu filho pequeno. E você vê ali a praia. E logo de manhã você vai caçar aquelas conchinhas com o seu filho. Pega ali o espacinho na areia para você ficar. Já arma ali a sua barraquinha, né, o seu guarda-sol, a sua cadeirinha. Pega ali o seu cooler com água, um refrigerante, um lanchinho. Porque comida na praia é muito caro. Mas você está lá e você aproveita cada segundo, cada minuto. E ali perto do entardecer, você volta ali para o seu hotel 5 estrelas, para você tomar o seu banho, tirar aqui aquela areia do seu corpo, para você agora com a sua família olhar para as estrelas, dar aquele passeio na orla da praia. E uma coisa interessante que eu não sei se você já notou, você vai lá chegar perto da praia, passeando na orla. E aquela mesma praia que você ficou lá, escolheu o seu cantinho e tinha o seu espacinho para você ficar, quando você olha, aquele espaço está tomado pelo mar. A maré subiu. E dependendo da praia que você vai, não dá nem mais para você areia. Não dá nem para você mais ver a areia. Tomou tudo. Por quê? Essa força da gravidade é tão forte que a lua, que está a milhares de quilômetros de distância da Terra, só de ela estar em cima daquele local, ela atua com uma força sobre o mar que puxa ele, aumentando a maré. Olha que força sobrenatural. Se não fosse a gravidade, nós não teríamos a vida como nós temos.
Se ela fosse mais forte, tudo ia se eclodir. Se ela fosse mais fraca, tudo ia se explodir, tudo ia se afastar. Mas nós estamos falando de uma gravidade física, um princípio físico. Mas nós temos aprendido que nós somos espirituais, uma nova natureza. E é uma gravidade espiritual que atua sobre nós. Algo que, quando nós estamos em cima, quando nós estamos lá no alto, ela vem com a pressão nos puxando para baixo. A rotina, as lutas, as discussões, as provas, vêm nos puxando cada vez mais para baixo. E nós vivemos momentos maravilhosos nesse ano. Eu não sei se você percebeu, mas cada culto, nós temos uma oportunidade de ter um momento singular com o Senhor. Não sei se nesse ano talvez você tenha participado do encontro face a face com Deus e teve uma experiência marcante com o Senhor. Talvez você foi e serviu lá no face a face e teve um momento maravilhoso. Talvez você tenha participado da conferência do Espírito Santo que nós tivemos esse mês. Um momento maravilhoso. Um momento que nós vemos milagres, sinais. Um momento que o Espírito Santo tocou em nós. Nós ficamos 3 horas, 6 horas, 12 horas na presença do Senhor, 3 dias. Um momento maravilhoso. E você sai de lá cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas eu não sei se é só comigo que acontece. Que mesmo depois de passar por momentos tão próximos do Senhor, momentos que a gente fica tão cheio de Deus, os dias vão passando, parece que a gente começa a afundar. Aquilo que era tão forte naquele momento, às vezes a gente não lembra mais, e a gente está afundando. A palavra do Senhor nos mostra que aconteceu isso com um homem muito próximo de Jesus. Vou contar para vocês uma história que nos ensina sobre esse princípio de quando Jesus levou seus discípulos para tirar férias na praia. Será que você se recorda dessa passagem? Lá em Mateus capítulo 14, é narrado que Herodes manda matar João Batista. João Batista decapitado. Aquele homem que preparou o caminho para que viesse o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aquele homem que batizou Jesus. Aquele homem que era o primo de Jesus, foi morto. E enviam a notícia até Jesus. E quando Jesus ouve essa notícia, a palavra de Deus ali no capítulo 14, versículo 13, diz que ele, ao ouvir essa notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Pegou seus discípulos, eles estavam numa correria muito forte, a ponto de nem ter tempo para comer direito. A palavra de Deus diz isso. E ele tira um tempo para ficar só. Mas as pessoas sabiam onde ele ia. E elas foram, e quando Jesus chega, tem uma multidão esperando Jesus. E Jesus olha para aquela multidão com compaixão, como ovelha sem pastor. E naquele dia, acontecem muitos milagres. A palavra diz que Jesus passa aquele dia todo curando os enfermos, ensinando as pessoas. Passa aquele dia operando um dos milagres mais icônicos da Bíblia, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Com certeza essa foi uma conferência maravilhosa. O preletor, o próprio Jesus Cristo. Um encontro face a face com Deus, com o próprio Jesus. E agora, versículo 22, conta o fim desse dia. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado.
Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Olha só que momento maravilhoso. Uma conferência extraordinária. Os discípulos estavam fadigados depois de semanas e semanas de ministério, de andar de uma cidade a outra, anunciando o reino de Deus, vendo ali os enfermos serem curados. E no momento que seria de descanso, eles chegam, vem uma multidão, e talvez, em primeira instância, eles olham e ficam um pouco desanimados, falam: meu Deus, era para a gente estar descansando, mas a gente vai ter que trabalhar. Mas o dia vai passando, e ali eles veem milagres maravilhosos acontecendo. Os cegos vendo, os paralíticos andando. E ali nós temos ensinamentos maravilhosos do próprio Jesus Cristo. Que dia tremendo que os discípulos viveram. Pedro estava lá, e Pedro fez parte desses milagres. Pedro foi aquele que estava distribuindo os peixes e os pães que foram multiplicados. Pedro viveu experiências tremendas e maravilhosas com o Senhor. Mas ali Jesus manda os discípulos de volta para o barco ao entardecer, quando o sol estava se pondo, despede as multidões e ele vai orar. E Jesus insistiu, Jesus ordenou que os discípulos fossem de volta ao mar. E os discípulos estão lá, e quando mais ou menos eles chegam no meio daquele mar, um vento forte vem. E no momento onde eles estão obedecendo uma ordem direta de Jesus, eles estão no meio de uma tempestade muito forte. O que me faz pensar que, mesmo quando nós estamos obedecendo a Jesus, não é sinônimo que nós vamos ter uma vida de calmaria. Não é sinônimo que nós vamos ter uma vida no mar de rosas. Ali eles estavam no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, eles se deparam com uma tempestade. E eles já tinham passado por algo semelhante, mas agora estava um nível a mais. Mateus capítulo 8 diz que algo muito parecido aconteceu. Os discípulos estavam num barco, veio uma grande tempestade, eles ficam com medo, aterrorizados, mas Jesus estava no barco com eles. Jesus estava dormindo no barco. E ali eles tinham algo a que recorrer próximo. Vão, acordam Jesus, Jesus vai e acalma a tempestade. Mas agora é diferente. Jesus não está no barco com eles, o que deixa a situação muito mais difícil. Jesus não estava no barco, mas Jesus estava lá orando por eles, mas eles não estavam vendo. E agora você imagina os discípulos saem mais ou menos umas 6 da noite, umas 6 da tarde, no mar. E talvez por volta de umas 9 horas da noite, estão ali no meio daquele mar, e aí começa esses ventos. Os discípulos que estavam exaustos e fadigados de um dia inteiro ministrando e servindo juntamente com Jesus, agora estão lutando por suas vidas. Os discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, que tinham ali uma expertise, eles dominavam aquele ambiente, eram pescadores experientes, eles conheciam aquele local, aquele ambiente, mas a sua experiência agora não valia mais de nada.
O lugar onde era o conforto, confortável dos discípulos, agora é um lugar de caos. E os discípulos estão lá. E eles remam e tentam sair daquele lugar, mas eles não saem do lugar. 9 horas da noite, e vão, 10 horas, 11 horas, meia-noite, e nada acontece. Seus braços já fadigados, não só isso, a sua mente cansada, o medo vem e começa a confundir os seus sentidos, a ansiedade. Eles estão perdidos, sem esperança, cansados. 3 horas da manhã, Deus parecia distante. Muito provavelmente eles clamaram, oraram, todas as orações ali que os judeus poderiam conhecer, mas nada parecia acontecer. Jesus estava lá orando por eles, mas ele estava parecendo ausente. O que piorava muito mais a situação. Porque no meio da tempestade, e quando nós estamos orando e clamando e a resposta não vem, aquilo bate no nosso íntimo, na nossa alma. E talvez nos faz duvidar, talvez nos faz colocar tantas interrogações na nossa mente. E ali naquele lugar onde eles já estavam totalmente sem esperança, só esperando aquele barco naufragar, não aguentar mais e eles afundarem. Jesus vem, mas não de uma forma que eles estavam esperando. Jesus vem de tanto medo que eles estavam. Seus sentidos estavam confusos e eles pensam que é um fantasma. Eles esperavam um socorro, mas não daquela forma. Porque às vezes a resposta, às vezes Jesus vem de uma forma que nós não estamos imaginando. Mas no meio de todo aquele tumulto, no meio de todo aquele caos, Pedro, na sua ousadia, ele disse: é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Pedro, Jesus chama Pedro, e Pedro começa a caminhar sobre as águas. Ele coloca ali seu primeiro pé nas águas. Ele talvez já está acostumado, talvez já tinha caído algumas vezes no mar, mas dessa vez é diferente, seu pé não afunda. E ele vai um passo atrás do outro, olhando para Jesus. Um milagre inédito na Bíblia. Algo tremendo. Uma experiência marcante. Mas quando Pedro está ali andando, o vento não para de soprar, a tempestade não se acalma. E ali o vento começa a bater sobre o seu rosto. As ondas começam a bater sobre as suas pernas. E ali Pedro, que estava olhando fixamente para Jesus, começa a olhar para os lados. Começa a ver toda aquela imensidão do mar, aquele vento, aquelas ondas sobre ele. E Pedro se enche de medo. A sua fé vacila. E Pedro começa a afundar. O mesmo Pedro que tinha vivido experiências maravilhosas em um dia inteiro com Jesus. O mesmo Pedro que estava ali andando sobre as águas com total segurança, porque estava com Jesus. Agora tinha desviado o seu olhar e ele estava afundando. Eu falo: Pedro, por que você fez isso? Pedro, por que primeiramente você pediu para andar sobre as águas? Pedro, por que você vacilou? Mas eu começo a olhar para mim mesmo e pensando, como nós ficamos depois de viver experiências maravilhosas com Deus? Como nós ficamos, talvez depois de passar por uma conferência tão marcante para os nossos corações, e a gente sai pegando fogo, a gente sai querendo mudar o mundo. Agora eu vou fazer, agora eu vou pregar, agora eu vou chegar no meu trabalho, na minha casa, e vai ser tudo diferente. Mas a gravidade espiritual continua atuando. E quando a maré sobe, a noite chega, a tendência natural é a fé afundar. Porque vem as exigências, as provas, os conflitos com amigos, familiares, no trabalho, as frustrações. Talvez as orações que não são respondidas do jeito ou no tempo que você estava esperando. E o tempo vai passando. E aquele momento que nós passamos ali horas e horas na presença de Deus, ouvindo da sua palavra,
nem mais lembramos onde está nossa Bíblia, nem mais temos o nosso tempo de secreto com o Senhor. E a gravidade vem pesando, as tentações que continuavam nos assolando vêm, e no momento de fragilidade, as recaídas, e vocês perguntam: o que é de errado comigo? Por que eu estou tão frio assim? Será que eu não estou no caminho que Jesus me chamou para caminhar? Nós vimos, eles estavam no lugar que Jesus tinha mandado, eles estavam em obediência, mas mesmo assim as tempestades vieram. Mas a primeira coisa que nós pensamos quando vem as tempestades é: o que eu errei, o que eu fiz de errado, o que está acontecendo? Deus se esqueceu de mim. E nesses momentos Deus parece distante a nós também. E cada momento que passa piora. Porque principalmente para os mais maduros na fé, a dor maior pode ser não a da tempestade, não a das ondas batendo contra você, mas a demora de Deus aos seus olhos. Porque você está passando por aquela situação, mas você é fervoroso, e você ora, clama, busca, mas parece que nada acontece, e aquilo dói no seu coração. Assim como nos discípulos, assim como Marta e Maria, talvez, que seu irmão estava enfermo, a ponto de morrer, e elas mandam uma carta para Jesus dizendo: Jesus, venha para orar para o nosso irmão, curar ele está morrendo. E Jesus sabia disso, mas ele não foi na hora que elas pediram. O tempo passa, os dias passam, Lázaro morre. E Jesus chega, não na hora, e não da forma que elas esperavam. E aquelas mulheres dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, essa tempestade não teria nos abalado. E isso acontece quando nós tiramos nossos olhos de Jesus. Quando nós parecemos estar cheios de Deus, mas a rotina esvazia, nós queremos orar, mas sentimos sono, nós queremos ler a Bíblia, mas vem as distrações, vem as propostas. Nós queremos viver em santidade, mas somos puxados, pressionados e atraídos pelas tentações. Queremos continuar firmes na fé, mas somos cercados pelos ventos, pelas vozes e pelas dúvidas. Porque em todo momento essa gravidade espiritual tenta nos puxar para baixo. E o problema está quando você vive experiências maravilhosas com Deus, mas já acha que aquela emoção vai te sustentar. Você sai cheio e está animado, mas se esquece do seu relacionamento com Deus, se esquece da constância do relacionamento com Jesus, porque a emoção passa. O problema está que o mundo é caído, e os problemas continuam, e eles sempre vão tentar nos puxar para baixo. O problema está que nós não conseguimos sustentar a nossa fé sozinhos. Pensamos que podemos, pensamos que somos fortes, pensamos que só a gente dá conta, mas sem Deus não dá. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá o dom da fé. Nós buscamos sim, precisamos que Ele nos alimente. E muitos de nós talvez estão como Pedro. Começaram bem, mas perderam o fogo. E agora talvez estão afundando. E você talvez se vê remando, e não sai do lugar. Se esforçando, mas parece que está do mesmo jeito. E neste lugar, nessa hora que você talvez se veja como os discípulos, cansado, fadigado, com medo e sem resposta, é o momento que Jesus vem com sua mão para nos resgatar. É interessante que
durante todo aquele momento, Jesus estava naquele monte intercedendo por seus discípulos. E uma verdade nós sabemos, que hoje Jesus Cristo está na destra do Pai, e Ele está intercedendo por mim e por você. Na tempestade, o medo faz com que a gente se esqueça disso, mas não se esqueça, Jesus não se esqueceu de você, e Ele tem intercedido por você. E não só isso, Jesus vem e Ele caminha sobre a tempestade. Ele caminha sobre aquilo que estava te afligindo, aquilo que estava tentando te matar, acabar com você. Isso não é nada perto do poder de Jesus. Jesus não tem medo da tempestade, pelo contrário, Ele vem caminhando sobre ela. E Jesus usa exatamente isso. A tempestade é o caminho que Jesus usou para chegar até os discípulos. O problema, aquilo que ameaçava, foi transformado para chegar até os seus discípulos. Mas antes de acalmar a tempestade, Ele faz algo. Ele acalma o coração dos seus discípulos. Ele ao longe ainda, Ele diz: não tenham medo, coragem, sou eu. Jesus sabia que a tempestade no coração dos discípulos era muito maior do que a tempestade que estava fora. O medo, a frustração era tão grande que os deixaram cegos. O maior problema era o pânico no seu coração. E a resposta para isso é entender que Jesus estava com eles. E Pedro faz um pedido para andar com Jesus sobre as águas, para andar sobre os impossíveis, pelo impossível. E Jesus dá autoridade a Pedro para andar acima daquilo que o abalava, para andar acima daquilo que o afligia. O pescador experiente Pedro, que estava sem respostas com relação ao mar, agora ele andava sobre os problemas. Mas a gravidade foi forte, puxou Pedro, o vento, as ondas. Mas algo foi diferente na atitude de Pedro. Mesmo ele errando, mesmo ele falhando, mesmo ele olhando para os lados, mesmo depois de viver milagres sobrenaturais, de ver Jesus fazendo e de andar juntamente com Jesus, ele afunda. Mas algo ele diz, enquanto ele está afundando, ele diz: Senhor, salva-me. E a palavra de Deus diz que no mesmo instante, Jesus vem e segura Pedro. No mesmo instante que Pedro clamou, Jesus vem e o resgata. Porque o resgate de Jesus não demora. Ele vem no tempo certo. Pode não ser no tempo que você estava esperando, no tempo que você achava que era o certo, mas é no tempo de Deus. Ele não deixa Pedro afundar. Mesmo Pedro errando, mesmo Pedro olhando para os lados, Jesus o resgata, porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mesmo errando, apenas ao clamar o nome de Jesus, apenas ao dizer: Senhor, salva-me, Jesus vem e o resgata. Os discípulos passaram por tempestades. E talvez você tenha passado por tempestades. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, em que mesmo depois de viver cultos maravilhosos, você se vê prestes a naufragar, prestes a afundar. O Senhor tem uma palavra para você, uma declaração para você. Jesus vem e coloca todos os seus problemas debaixo dos seus pés. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu principados e potestades, e a palavra de Deus diz que eles estão como estrado para os seus pés. Jesus é todo poderoso, Jesus já venceu, e Ele tem esse poder de usar o problema, de usar a tempestade como o caminho para chegar até você. Eu tenho essa palavra sobre a sua vida nessa noite, que se você clamar a Jesus,
independente da situação que você se encontra, se você clamar a Jesus, Ele usa esse problema como um caminho para chegar até você. E aquilo que poderia ser o seu fim, será na verdade um testemunho da glória de Deus na sua vida. Jesus não tem medo de ir até você. Jesus não tem medo da tempestade. Jesus está pronto para te socorrer em sua necessidade. E Jesus vem e diz: Pedro, você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter vivido experiências maravilhosas, mas se você só clamar, Pedro, eu estou aqui pronto para te resgatar. Eu não vou te deixar afundar, Pedro. E não só isso, Pedro volta com Jesus para o barco. Ele estava junto com Jesus, e aquilo que estava tentando te derrubar: Pedro, agora você está comigo, você não precisa ter medo, Pedro, eu ando com você. Ei, Pedro, está vendo esse problema financeiro, esse problema da sua família, esse problema de saúde? Ei, Pedro, confia em mim, e você vai andar sobre isso, será tapete sobre os seus pés, será o lugar de milagres e maravilhas, o palco da ação sobrenatural de Deus. Pedro, não tenha medo. E você vem e chega de volta para o barco juntamente com seus irmãos, para glorificar a Deus, porque Pedro foi, mas quando ele chega, todos os discípulos dizem: esse é o Filho de Deus, esse é o Senhor. Ei, eu tenho uma palavra para você. Quando Jesus vier, quando você caminhar sobre essa tempestade, você será um testemunho para glorificar ao Senhor. A sua família, os seus amigos vão ter que testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus operou sim um milagre, e você que estava prestes a afundar será levantado para continuar caminhando e anunciando o nome de Jesus Cristo. Amém.